A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Aqui quem vos dirige a palavra é o vosso irmão Felipe Trigueiro, diretamente do Rio de Janeiro. Estou aqui para relatar algumas experiências que ocorreu aqui em casa e também algo da parte de Deus que aconteceu. O que ocorre? O pastor Gerson, fiz uma ligação para ele e nessa ligação sabemos que como os servos e as servas de Deus estão se comunicando, os assuntos, a conversa que mais rola são assuntos espirituais, porque sabemos nós que a palavra do Senhor diz que as más conversações corrompem os bons costumes. E as más conversações não nos aproximam de Deus, mas leva a gente a se distanciar dele. Mas as boas conversações espirituais concernentes às coisas de Deus nos leva a nos aproximar muito mais de Deus. Então nós estávamos ali conversando e o pastor Gerson, ele fez uma oração a longa distância para minha esposa, porque minha esposa estava sentindo uma dor no braço. Na verdade, sendo mais preciso, a minha esposa, ela tem um problema chamado tendinite, que é a queimação nos ossos. Então, ela tem a queimação nos ossos, ao ponto dela ter que colocar umas garrafas na geladeira de água para congelar, para ela colocar o braço em cima, para de certa forma ter um alívio. Então eu pedi ao pastor Gerson para estar orando pelo braço dela. E quando o pastor orou pelo braço dela, pedindo a Deus para tocar, a minha esposa relatou dizendo que sentiu o braço dela anestesiado. A Bíblia diz no livro de Jeremias 23, pelo que eu me lembro. É uma pergunta: porventura não sou eu Deus de perto, Deus de longe? E sabemos de fato que ainda que é uma pergunta, Deus ele é Deus de perto, Deus de longe. E mediante esta oração, o braço da minha esposa foi anestesiado, ainda que a longa distância. E dando continuação ao relato, o pastor Gerson pediu a Deus para abrir os olhos espirituais da minha esposa, para lhe mostrar a obra que Deus tem para conosco, para com ambos, tanto eu como minha esposa. E a minha esposa dobrou o joelho, e eu segurando o celular, e o pastor orando. O pastor perguntou se a minha esposa viu alguma coisa depois da oração. E a minha esposa relatou dizendo que ela viu eu e ela fazendo a obra de Deus e havia uma grande multidão de almas. Porque a palavra do Senhor diz que grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros trabalhadores. Então Deus revelando a obra que Deus tem para conosco. O servo do Senhor orou dizendo para que Deus viesse abrir a visão dela foi aberta. Para ver, meus irmãos, que Deus ele opera grandiosamente. E o homem de Deus continua orando. Ele pede a Deus para enviar um anjo aqui dentro de casa. Eu e minha esposa, a gente dobrou o joelho, a gente deu as mãos. E como a minha esposa tem visão, a minha esposa falou: pastor Gerson, quando o Senhor pediu a Deus um anjo para vir aqui em casa, eu contemplei um anjo muito alto e colocando as suas mãos sobre o meu ombro e sobre o ombro do meu esposo. E aconteceu, meus queridos irmãos, também um pouco mais à frente. Estou gravando esse áudio hoje. Esse acontecimento aconteceu lá atrás. Agora o acontecimento que vou relatar aconteceu hoje. O pastor Gerson estava orando
pela minha vida. E ali ele pediu o anjo de Deus para colocar uma bola de fogo em minhas mãos. E para o próprio anjo do Senhor fazer com que aquela bola de fogo viesse ir para minha mente, inserir na minha mente. Porque nós sabemos, meus queridos irmãos, que há uma luta muito grande na mente do homem e da mulher. A mente é um campo de guerra. A mente é um campo de batalha. E ali o pastor pediu o anjo do Senhor para colocar uma bola de fogo nas minhas mãos e inserir na minha mente. E a minha esposa relatou: pastor Gerson, enquanto o senhor está orando, eu estou vendo uma mão branquinha na mão direita do Felipe. E o pastor Gerson se maravilhou, porque ele está orando. Todavia, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ele está orando, ele crê. E aqui a gente estava vivendo esses acontecimentos. E aconteceu que o pastor Gerson pediu o anjo para colocar aquela bola de fogo na minha cabeça. E as minhas mãos foram indo aos poucos. Aí o pastor Gerson falou: até minhas mãos estavam indo junto também. No caso, a mão do pastor Gerson também estava indo junto. E quando as minhas mãos chegou na minha cabeça, o pastor Gerson falou: impressionante. Assim, quando as suas mãos chegou na sua cabeça, Felipe, as minhas mãos chegou juntinho também. Aí eu fui pedir: pastor Gerson, pede a Deus para colocar também fogo na mão da minha esposa. Ele foi e começou a orar. E a minha esposa começou a sentir as mãos dela pegar fogo, como labareda de fogo. Ao ponto que ela relatou dizendo que as mãos dela ficou até mesmo vermelha. Então, meus queridos irmãos, essas são as experiências aqui relatadas. Se alguém tem dúvida de alguma coisa, vá diante de Deus, irmãos, e orem. A palavra do Senhor diz no livro de Jeremias 33:33: clamas a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Em outras expressões, fala oculta. Então existem coisas que estão ocultas diante dos nossos olhos. Então nós podemos dobrar o joelho e orar para que Deus venha nos revelar. Foi assim que eu entrei nessa doutrina, meus irmãos. Os homens de Deus pregando aqui na plataforma do YouTube, e eu de nenhuma maneira falei que não era de Deus o que eles estavam falando. Perguntei na mente: Senhor, tal coisa é pecado? E quando eu ia dormir, Deus me revelava. E chegou o ponto que eu mesmo expressei: meu Deus, estou vivendo a doutrina da Deus Amor. E nós sabemos que a doutrina não é da praca, a doutrina é do Senhor. Então são essas, meus queridos irmãos, as minhas experiências. E você que está recebendo milagre, você que está recebendo bênção, por intermédio desse humilde canal do pastor Gerson, que vocês venham relatar, meus irmãos. Às vezes vocês de repente ficam se indagando, dizendo: mas foi uma simples dor de cabeça, ele orou e desapareceu. Foi uma simples dor na perna, meus irmãos. Qualquer coisa que Deus fizer por nós, nós temos que relatar para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Deus abençoe o Senhor, pastor Gerson, direto de Goiás. Deus abençoe o Senhor, sua esposa Cássia, os seus filhos. E que Deus continue lhe usando poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Deus é fiel. Amém, meus irmãos? Que Deus venha abençoar toda a família aí do Felipe Trigueiro. Igreja, se inscreva neste canal. Em nome de Jesus, traz aí o relato, do que o Senhor tem feito. Sinais de maravilha para a glória de Deus. Que Deus abençoe cada um inscrito deste canal. E fica todos na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Deus.